Live de quinta. Realização: Projeto Sou Maior que o Câncer. Fala, galera. Que bom ter vocês aqui com a gente em mais uma quinta-feira, onde a gente se encontra para fazer mais uma live e discutir temas que são tão caros e tão importantes para nós, né? E hoje, como não poderia ser diferente, o tema de hoje, você deve ter visto nossa divulgação, chama-se Maternidade Real. E para falar sobre essa maternidade que é tão real e que a ideia é que ela não seja romantizada, né? Eu trago uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, né? Mãe de uma criança linda, né? Uma criança muito ativa e que já está chegando aqui para conversar com a gente. Priscila Brandi, daqui a pouco deve estar chegando aí. Então, enquanto ela chega, falar um pouquinho da nossa rede. Olá, Priscila. Olá. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Que bom. Que bom. Tava dizendo aqui que você é mãe de uma menina linda, ativa demais, viva, e isso é bom, né? Porque criança tem esse papel de trazer vida, de trazer alegria pra gente, e acho que Maitê é muito isso. Mas também não vou estragar a sua parte, eu vou deixar você falar, só contextualizar um pouquinho para quem está chegando agora, né? Embora o projeto tenha o nome de Projeto Sou Maior que o Câncer, é bom a gente sempre deixar claro que necessariamente as lives não precisam falar sobre o câncer, né? Quando a gente convida alguém para falar aqui sobre alguma coisa, sobre algum assunto, a gente está pensando primeiramente no que norteia o projeto, que é a pessoa conseguir assumir o protagonismo da sua própria existência. Então, quando a gente traz aqui pessoas para falar sobre racismo, sobre a psicologia, como a gente já trouxe, até mesmo com a maternidade agora, são pessoas que, na luta diária, estão assumindo o protagonismo dessa sua vida. Então é isso que a gente quer trazer aqui. Exemplos de pessoas que, mesmo com dificuldades, porque não existe vida perfeita, estão assumindo o protagonismo da sua própria vida. E aí isso vai ao encontro do que o nosso projeto se propõe. Então, necessariamente, nem todas as lives vão ter uma relação com o câncer, mas sim com o protagonismo da vida dessa pessoa que a gente traz aqui hoje para conversar, né? E aí deixar claro e todo mundo entender por que essas lives acontecem, né? Porque a gente precisa falar dessas coisas. E aí, o tema de hoje... fala bem. Ah, tá bom. Sem puxar meu saco hoje aqui. O nosso tema é maternidade real, né? E a ideia de que a gente romantiza essa maternidade demais, principalmente com o que essas pessoas que têm vida pública fazem, né? Elas fazem das suas vidas maternas uma afronta para as pessoas, porque mostra a maternidade que é tão perfeita, né? Por exemplo, a atriz que 2 meses depois de dar à luz já está com a barriga sequinha, trincada, né? Como se isso fosse a realidade. E acaba frustrando muitas vezes muitas mulheres que têm os biotipos diferentes e que não vão conseguir atingir essa perfeição que a mídia tanto estabelece, né? Mas ainda assim, a gente tem que dizer que a maternidade é algo incrível, porque todos nós viemos de uma mãe, né? Se nós somos o que somos, muito disso depende da mãe que nos criou, né? Ou aquela pessoa que assumiu esse papel. E eu sempre acho lindo ver, e a Priscila vai poder falar disso daqui a pouco, o milagre de Deus acontecendo nesse momento da maternidade. Porque, afinal de contas, é engravidar, é gerar, é nutrir, é dar à luz. A mulher, de maneira muito especial, eu sempre costumo dizer que ela tem coparticipação na criação de Deus. Deus cria, mas a mulher ajuda a criar. E essa função é exercida na maternidade. Então, Priscila, que bom que você teve esse desafio de falar um pouquinho sobre essa maternidade real, mas se apresenta para quem está te ouvindo. Quem é Priscila Brandi? Bom, para quem não conhece, eu sou Priscila Brandi, tenho 37 anos, sou mãe da Maitê há 4 anos, esposa do Marcelo há 13 anos, e o Wagner me convidou, né, para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. E aí, inicialmente, o Wagner não sabia de alguns detalhes, e eu falei para ele, olha, eu tive um certo problema, mas assim, eu tive que enfrentar alguns obstáculos no início
quando assim que eu fui mãe, né? E eu falei, bom, eu acredito que a minha história possa vir a somar e outras pessoas também se identificarem, né? Com alguma coisa, assim, do que eu passei. Enfim, mesmo no momento, eu achando que só eu que passei por aquilo, né? A gente tem mania de achar que as coisas que a gente está vivendo, só a gente está vivendo, né? E acho que o legal dessa nossa conversa de hoje é você poder mostrar para as outras mulheres que querem ser mães ou que já são e que passaram por problemas tão parecidos quanto o seu. Você vai descobrir que você não é a única, não é a primeira e também não vai ser a última, porque afinal de contas, as maternidades, embora todo mundo é mãe, né, elas acontecem de maneiras diferentes para cada mulher. Então eu vou começar com a primeira pergunta e eu quero que você responda assim na lata. Você sempre quis ser mãe? Não, não era um sonho. Eu não pensava nisso, assim. Normalmente toda mulher, né, tem esse sonho de ser mãe e tal. Não era muito o meu caso, não. Eu não criava muita expectativa antes, não. Claro, eu sou toda meio organizadinha, programadinha. Quando a gente decide, né, a gente faz as coisas organizada e direitinho. Mas antes, não sonhava, não, em ser mãe. E como foi que a maternidade aconteceu na tua vida, Priscila? Bom, eu já estava há 9 anos casada e nisso já tinha mais 6 anos de namoro, noivado. Eu tô há quase 20 anos já com meu marido. E a gente vai vendo o tempo passar, a idade chegar. E aí eu já tinha curtido pra caramba o casamento, né, o namoro e tal. E aí eu e meu marido chegamos à conclusão, juntos, né, que era o momento da gente tentar ter um filho. E até porque a idade passa e então a gente estava acabando, se deixasse passar muito, a gente ia acabar fazendo com pressa lá na frente. Então, quando eu estava com 32 anos, a gente se programou. Graças a Deus, nos programamos num mês, 2 meses depois eu estava já grávida e esperávamos que fosse um menino. Era o desejo do nosso coração, mas eu sempre tenho aquilo, né, que eu tinha o desejo no coração, mas eu tinha sempre o pé no chão de que, assim, isso não é sobre a nossa gerência, né? Isso é Deus que escolhe, que dá. Ao mesmo tempo que a gente tem o nosso desejo, o finalmente é o Senhor, né, que determina. E eu sempre falava isso. Sempre falava que eu queria um menino, porque todo mundo sabe, né, que eu sou chegada, assim, no sexo masculino. E aí, eu engravidei, fui fazer a ultra e nada de aparecer o sexo da criança. E quando eu estava com 6 meses, né, de gravidez, eu fiz uma ultra, dentre tantas que eu já tinha feito, né, porque com 5 meses você já fez algumas. E nada de aparecer, nada de aparecer. Aí com 5 meses, a médica desconfiou que pudesse ser uma menina. E aí ela falou, né? Ela falou assim, olha, eu acho por experiência minha que é uma menina, mas eu não vou dar certeza, porque eu não tô vendo nitidamente. E aí voltamos, eu e o Marcelo, mudos de lá do hospital, né? Do local que eu fiz a ultra até em casa. E aí eu e Marcelo não nos falamos mais nesse dia, que já era também à noite, fomos dormir, e no dia seguinte nós conversamos e aí eu falei para ele, né? Eu falei, olha, vamos preparar o nosso coração, porque eu creio que isso já é Deus preparando a gente para receber uma menina. E aí o nome era Theo, do menino. Ana Letícia tá aí, sabe da história do Theo. E eu falei, bom, nada de ficar chamando agora a criança daqui para frente de menino, de Theo, porque a gente não sabe. Então, assim, vamos abraçar essa causa e deixar nas mãos de Deus, né? O sexo que vier vai ser bem-vindo e vai ser para aprendizado, para somar, enfim.
E aí, com 6 meses, um mês depois, nós fomos fazer a ultra novamente. E aí foi dito, né, que era uma menina, mas aí eu creio que esse um mês de intervalo do 5º mês para o 6º foi uma preparação já de Deus, né, no nosso coração, na nossa mente. A gente já estava mais preparado para receber a notícia que seria uma menina. E aí, né, partiu Priscila para comprar as coisas da menina. Falei, vamos emperequetar essa mini perua. E eu via tudo rosa, só que quem disse que o rosa me atraía? Eu falei, caramba, só tem coisa rosa. E eu ainda estava meio agarradinha, né, na visão lá do menino. Então, assim, tudo que eu via, eu me atraía mais pelas coisas de menino do que de menina. Mas, enfim, fui aos poucos me adaptando a essa realidade de ser mãe de menina. E porque eu tinha um pouco de receio de ter menina, porque eu sei que o mesmo sexo meio que bate um pouco de frente, porque eu tive uma experiência assim com a minha mãe, né, no passado. Então eu tive receio. E aí a Maitê nasceu. E aí nós fomos construindo a nossa relação depois que ela nasceu. Diferente das mães que, né, já fica naquela expectativa já na barriga, já cria aquela... Eu não era muito assim. Eu era até cobrada para ser, mas eu não era muito assim, não. A Maitê nasceu, e aí sim eu me senti mãe depois que ela nasceu. Antes da E gente aí... seguir, antes da gente seguir para o nascimento, peraí, vamos por partes. Que é muita coisa, é muita história para a gente contar. Sim. Como foi o seu processo de gestação? Você foi aquela mãe de acariciar a barriga, de falar com a criança, você tentou, dentro do possível, né? Porque dizem que é um vínculo que já começa na hora que você descobre, né? Eu fico imaginando para a mãe, então, que tá ali o tempo todo. O pai só é pai depois que a criança nasce de verdade, né? Então, e a mãe não, a mãe já é mãe na hora que começa a gestação. Como foi essa tua gestação, essa tua relação com uma criança dentro de você? Foi tipo inverso. Eu parecia mais assim, com um sentimento de como se fosse o pai, né? Dizem que o pai nasce quando o filho nasce, né? E no meu caso foi meio que assim. Eu sou muito prática para as coisas. Tem uma amiga que diz até que eu sou prática demais. E assim, eu estava fazendo direitinho, tudo organizado. Eu parei a vida Priscila individual para viver uma nova Priscila mãe. Só que, de fato, eu senti mesmo que, assim, esse sentimento veio mesmo quando nasceu, né? Depois do parto é que realmente eu senti essa emoção, assim, esse vínculo. Durante a gestação, eu até tentei, né, criar, mas, assim, realmente aconteceu depois que a Maitê nasceu, né? E aí foi acontecendo aos poucos, né? E aí ela nasceu. E aí? E aí ela nasceu. E aí o primeiro ano foi maravilhoso. Eu me sentia brincando de boneca, né? E ela, assim, nasceu a cara de papai, ficou a cara de mamãe. E aí eu toda hora botava um negocinho e tal, e tava adorando aquela história, né, de decorar aquilo tudo e tal. E aí o primeiro ano foi ótimo. Eu não amamentei, né? Eu não tive leite, tentei muito. As pessoas que me cercam sabem o quanto eu me esforcei, mas eu não tive leite, então a Maitê teve que ser amamentada por fórmula, né? E quem até dava a mamadeira para a Maitê era o meu marido, porque ele ficou também conosco. Os 7 meses que eu fiquei de licença maternidade, o Marcelo esteve conosco, porque uma semana antes de eu ter a Maitê, Marcelo ficou desempregado. E aí ele teve a possibilidade de ficar com a gente os 7 meses que eu estava em casa. Então, o Marcelo, assim, para tentar me desafogar, porque mulher é dona de casa, trabalha e é mãe, né? Aquilo tudo. E aí o Marcelo, assim, abraçou a causa, né?
perfeitamente naquele momento. Ele botava para rotar, dava banho, Como um pai dava tem que mamar ser, né? dela. Como um Isso pai e um aí, marido tem que como um ser, pai né? tem que ser. E eu também percebi assim, né, que como ele tinha acabado também de sair do emprego e se sentiu assim, né, entristecido, obviamente, ele se apegou demais, né, à paternidade. Eu falo para ele, nasceu para ser pai, né, um pai exemplar, enfim. E aí, aqueles excessos do pai, né? E eu assim, me dividindo como dona de casa, ainda estava de licença maternidade pela empresa, e percebendo, né, aquilo tudo crescer. E aí o primeiro ano foi assim, foi harmonioso, estávamos nós três, né, ali sempre e tal. E aí, com 7 meses, eu voltei a trabalhar. Marcelo foi readmitido, que eu acho que esses 7 meses dele em casa foi coisa de Deus, muito providencial, me ajudou muito. E eu voltei a trabalhar e Maitê ficava 12 horas na creche, né? Maitê ficava na creche por muito tempo. E quem levava e buscava ela era o Marcelo, porque ele trabalhava perto de casa, tinha, né, mais flexibilidade de tempo, e ele levava e ele buscava. E a Maitê só ia me ver 7 horas da noite, 6h30, 7 horas, por aí. Então, assim, eu já vinha da rotina do dia inteiro, chegava em casa à noite. Maitê estava lá, né, já com o pai dela, que ele levava e buscava. E aí, esse já foi começando, né, depois de um aninho dela, tá? Aí, a partir de 1 ano de idade da Maitê, eu comecei a observar que ela já estava, assim, uns 5 meses na creche. Eu comecei a observar que a Maitê, assim, só queria o pai dela, né? Também era o pai paciente, o pai que cuidava, né? O pai que estava sempre por perto. Ela me via menos. E aí eu percebia sutilmente, né? Começou assim, né? De eu perceber sutilmente que, assim, ela preferia comer com o pai. E aí a gente meio que respeitava inicialmente. Eu comecei a buscar ela na creche de vez em quando dava para eu fazer. E aí Maitê não queria vir com a mãe, não queria vir comigo. E aí isso foi crescendo, né? Tu tá lembrando que ela não queria comer comigo, depois não queria mais voltar da creche comigo. E aí, assim, né, o estopim foi num Dia das Mães, que a Ana Letícia tá aí de prova para testemunhar. Eu fui no primeiro Dia das Mães da Maitê, já com ela mais crescidinha, né, com 1 ano e pouco. Cheguei lá, as mães que podiam estar estavam, só tinha um bebê sem mãe, uma criança sem a mãe. E aí eu cheguei do trabalho, né, na metade do dia. Fui pegar a Maitê, e Maitê não queria vir comigo. No Dia das Mães, na creche, com as tias todas lá. Eu fiquei com o bebê que estava sem a mãe, e a Maitê ficou no colo da tia, da creche. E aquilo, para mim, foi, assim, um baque, porque eu acho que ali foi o start, assim, de que tinha alguma coisa que precisava ajustar, né? E aí eu comecei a ver isso dentro de casa, né? Aí já com os outros olhos, porque Maitê fazia escândalo para comer comigo, ficava 40 minutos numa briga para comer comigo, para eu dar o papá a ela, né? A comidinha a ela. Para buscar ela na creche, Maitê chorava, parecia que eu batia nela, que eu maltratava ela, eu morria de vergonha. Saía morrendo de vergonha da creche. Falei, gente, essas tias vão achar que eu bato nessa menina, porque ela me olha, fica apavorada. E aí teve o negócio do Dia das Mães, que para mim foi assim, né, eu acho que um alerta, um aviso. E eu vivendo em função da Maitê, né? Parei com a minha rotina, sem filho, obviamente, e comecei a viver intensamente para Maitê em todo esse período. Mas, lógico, me dividindo para trabalhar, cuidar da casa, cuidar da Maitê, cuidar do marido, né? Tudo em uma coisa só.
Então é óbvio que eu não dava a atenção que o Marcelo dava, eu estava muito menos presente que ele. Mas aquilo começou a me doer. E assim, foi crescendo, né? Isso tudo. E cada dia que eu via se passar, a Maitê parecia ter mais pavor de mim. Então isso me, sabe, mexeu muito comigo, porque eu lembro de uma frase da Charbel, que ela botava muito na rede social. Depois que você tem filho, quando nasce um filho, você nunca mais se sente só. E eu fui há 11 anos que eu estou na mesma empresa, e lá as mães são umas mães assim, né? Muito realizadas. Então eu achei que eu fosse ser mais uma mãe daquele jeito que eu via. Eu li aquela frase da Charbel, mexia comigo, porque há 8 anos que eu não tenho a minha mãe, eu falei, gente, eu nunca mais vou me sentir só. E aí, quando eu vi essas reações da Maitê, eu fiquei um bocado frustrada. Eu falei, meu Deus, caramba, onde eu tô errando, né? O que tá acontecendo? Aí começamos a pensar, gente, será que isso é maldição do passado? Será que precisamos orar mais? E aí foi, né, aos amigos próximos, um fazia novena, outro vinha orar, oração dentro de casa, oração em tudo que é lugar. Falei, gente, eu não sei, eu vou recorrer, né, às armas que a gente tem. E aí, eu conversando uma vez com o meu marido, né, com o Marcelo, e aí eu comecei a conversar com ele sobre isso, que a gente estava passando, e ele ainda não tinha se tocado, porque eu também não tinha falado, porque eu comecei a chorar sozinha. Quando eu estava sozinha num cômodo da casa, eu estava entristecida, porque eles começaram a ter uma relação dos dois, e eu me sentindo como se fosse a coadjuvante desse relacionamento todo, sabe? E assim, eu falei, gente, eu parei a minha vida, né, para viver para ela, e eu não tô, né, sentindo que tá dando certo. Ô, Priscila, deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento, nessa etapa ainda, tá? Teve um sentimento de arrependimento? De dizer, por que eu entrei nessa? Nesse momento? Houve sim. Porque, na verdade, eu tinha uma vida muito tranquila e ela deu uma tumultuada. E assim, eu falava assim com Deus, sabe? Meu Deus do céu, tira esses sentimentos de mim, mas eu sou de carne e osso. E aí eu sentia mesmo umas coisas assim que não era legal. Porque eu me sentia tão rejeitada. Então, eu comecei a me sentir meio que empregada da casa, sabe? Então, assim, eu comecei a sentir coisas, assim, que eu não gostaria de sentir. E aí os amigos muito próximos até sabem de algumas coisas que eu passei, assim, desse sentimento de pensar, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui inventar para minha vida? Porque eu falei, gente, a minha vida era tão sossegada. Eu agora tenho uma filha que eu pensei que eu fosse falar a frase da Charbel. Meu Deus, eu nunca mais vou me sentir só. E a menina só tinha olhos pro pai. E minha cópia, né? Priscila Mirim, com os dedos igualzinho da mãe. E a pessoa nem aí pra mãe, nem aí pra mãe. Aí eu tive amigas que falavam pra mim, sabe, Priscila, fica com ela mais sozinha, começa a ter uma relação só você e ela e tal. E depois que eu falei com meu marido sobre as minhas angústias, Marcelo entrou em cena. E assim, papel fundamental, com sabedoria, equilíbrio, com a mão de Deus, né, de tanta oração. Eu imagino que o mover de Deus aí foi tremendo. Dona Nena fazia novena, e todo mundo orava. E aí o Marcelo começou a sair de casa quando eu chegava, para ela ter um momento só nosso, né, só eu e ela. Marcelo começou a não dar mais comida a ela e me colocou para oferecer a comida a ela, e ela podia chorar 40 minutos, mas ela só ia comer se fosse eu que estivesse dando. E Marcelo começou a trabalhar assim, e eu pensava assim, falei, meu Deus do céu, o meu marido agora tem que sair de casa para eu criar uma relação com a minha filha. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer.
Eu criei uma expectativa a partir do momento que eu escolhi ser mãe, que eu quis ser mãe, e Deus, sob a misericórdia dele, me deu essa dádiva, foi de somar, né? De estar ali todo mundo em harmonia. E aí as coisas, né, não estavam saindo como eu previa. E isso não foi pouquinho tempo, isso durou 8 meses. E 8 meses e meio. Até que o Marcelo ajudando, as coisas foram assim, gradativamente, devagar, meio que melhorando, mas assim, com muito choro ainda. Mas, assim, o estopim foi eu também, depois de 8 meses, estar meio saturada, sabe? Daquela situação, porque eu tinha medo de fazer um aniversário para Maitê e ela, de repente, ela me rejeitar para tirar uma foto, entendeu? Então, assim, o meu coração, só Deus e eu que sabemos em detalhes como ficava, né? Então, assim, quando eu já estava assim, depois de 8 meses, foi em julho, que eu pensei assim, eu falei, gente, isso não pode acontecer mais, isso não tá dando mais para ser assim. E eu continuava dedicada a Maitê, né? Eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou dar um basta nisso e vou retomar a minha vida devagar, como eu já vivia, óbvio, com a responsabilidade de ser mãe, mas começar a retomar minha vida, porque, na verdade, aquilo, eu acho, assim, que tudo serve de aprendizado, sabe, Wagner? Então, eu acreditava, ao mesmo tempo, que, assim, eu falava, Deus tem algum propósito nisso tudo. E eu vou sair lá na frente aprendendo alguma coisa, vai servir de lição para mim e para mais alguém. E eu comecei a retomar a minha vida devagar, porque eu comecei a ver que aquela frase que filho não é para você, filho é para o mundo, eu comecei a criar uma fortaleza em mim e comecei a pensar em várias coisas lá para frente, sabe? Falei, isso de repente já é Deus me preparando para uma adolescência, para uma juventude. Eu já me vejo hoje, se a Maitê disser assim para mim, eu quero fazer intercâmbio em outro lugar. Eu vou te falar que antigamente eu ouvi uma coisa dessa, eu ia achar que ela estava me traindo. Tá traindo a mãe, né? Quem me conhece sabe como é que eu sou, né? Sentimental, apegada. E hoje eu já consigo enxergar melhor, porque tudo que esse cenário que eu vim passando, que eu passei, que foi dos 2 anos aos 3 anos, mais ou menos, da Maitê, eu fui criando, assim, uma maturidade, né? Uma maturidade. Fui crescendo com aquilo, né? E, assim, vendo, né, o quanto meu marido, ele estava ali para unir a família, né? O quanto ele queria unir a família, porque ele fez, assim, de tudo. E Maitê teve um atraso na fala, né? Ela demorou um pouco a falar, e nós fomos para uma fonoaudióloga que tem um consultório interdisciplinar. Tem vários profissionais. E aí, quando a gente contou algumas coisas, né, da história para ela, para ver se tinha algum impacto no atraso da fala dela, a fono falou, vocês foram agindo muito bem com ela em relação à harmonia da casa, à harmonia familiar. Assim, aquilo me deixou muito feliz, sabe? Porque saber que a gente estava ali sem desistir da nossa família, né? Por mais tempo que a gente estivesse levando desse conflito, dessa situação, a gente estava ali lutando, sabe? Eu da minha maneira, o Marcelo muito da maneira dele. Então, assim, para mim foi um aprendizado e tanto, né? E a partir do momento que eu comecei a retomar a minha vida e comecei a perceber que filho não é da gente, óbvio, mas que ele tem as escolhas dele, ele tem os gostos dele, ele tem as preferências dele. E quando eu retomei a minha vida de passar a ter um dia da semana para mim,
e também, claro, oferecer isso ao Marcelo, e a gente começou a voltar à nossa vida mais individual, sem esquecer, lógico, né, que somos pais e família ali, mas começamos a retomar a nossa vida, eu principalmente, porque também estava repensando que eu parei a minha vida para viver a da Maitê, não precisava parar a minha vida para viver a da Maitê. E como eu estava meio assim, né, um pouco me sentindo desamparada ali por ela, eu comecei a retomar a minha vida e comecei a tomar uma outra postura dentro de casa, né? E eu percebi que a partir daí a Maitê começou a perceber que eu estava diferente. Isso ela com 2 anos de idade, né? Ela começou a perceber que havia uma diferença dentro de casa. E aí as coisas foram tomando outro rumo, sabe? Foi melhorando. E começou a caminhar. E deixa eu te perguntar uma coisa. À medida que essas coisas iam acontecendo, é normal que você faça um retrospecto da sua vida, né? É muito comum que você vá se perguntando onde foi que você errou, o que você poderia ter feito para... E eu fico imaginando que você até já comentou aqui sobre isso, vamos só tentar aprofundar um pouquinho mais para as pessoas poderem entender isso. O quanto o relacionamento que você teve com a sua mãe pesou nesse momento. Por N fatores, né? De que maneira você encarou essas coisas? Porque aí começa tudo a vir à tona, né? Porque assim, o fato de você ter sua mãe não estar mais presente aqui, né? Sua mãe já é falecida, talvez você tenha descoberto coisas que você não tem mais como resolver, né? Porque não tem mais a pessoa com quem você tem que tratar, ou com quem você poderia solucionar isso e seguir adiante. Como é que foi esse? Porque eu fico imaginando assim, tentando me colocar no seu lugar, o turbilhão de coisas que devem ter acontecido aí dentro, porque é um sentimento de rejeição, e a palavra rejeição ela é muito forte, para mim ela é muito forte, você ser rejeitado, isso é muito forte, mas ser rejeitado por alguém que você carregou durante 9 meses, que você sonhou, que você, ainda que erradamente, criou expectativa em torno desse ser, e aí, de repente, você também se vê na situação de filha, querendo colo e não tem colo, porque a pessoa que pode dar esse colo... Entende? Deve ser uma confusão louca na tua cabeça, não foi não? Não foi nada fácil. Graças a Deus eu tive, assim, um grande apoio de amigas, sabe? Amigas, amigos. Eu sempre fui muito de falar, né, tudo, né? Tá bom, eu falo, tá ruim, eu falo também. E a minha vida sempre foi um livro aberto. E eu acho que isso até pra mim foi muito bom, porque eu tive muito apoio. Eu não tinha mãe, mas eu tinha, assim, outros apoios que me deram esse suporte. Eu sou muito de ouvir o outro. Mas, assim, foi um turbilhão de emoções, de perguntas. De fato, assim, eu comecei a entender a minha mãe. E muito ruim mesmo a gente não ter a mãe, mas para dizer para ela assim, pô, hoje eu te entendo. Porque minha mãe passou por coisa parecida, sabe? Eu comecei a pensar, gente, isso é réplica do que aconteceu lá atrás. Falei, mas por que isso? Né? E aí foi quando eu comecei a pensar que poderia ser um aprendizado. Eu falei, gente, isso é para eu aprender, né, alguma coisa, porque parece que é uma coisa hereditária, sabe? Ou talvez eu não, comecei né? a entender mesmo. Porque Eu pô, acho, na tua relação, no momento eu você... achei até que fosse. Mas pelo que eu lembro da sua relação, você sempre foi muito mais próxima do seu pai do que da sua Sim, mãe, né? sim, com Então, certeza. talvez... E eu sempre analiso, até porque eu tive uma irmã, né? Então, nós éramos 2 em casa. E eu sempre vi a minha irmã muito mais próxima do meu pai, tendo relações com ele que eu jamais teria, né? E eu sempre fui mais próximo da minha mãe. Acho que é algo até natural. Eu não quero dizer que é regra, porque nessa coisa da mente nada é regra, no final das contas, né? Mas eu acho que é um processo natural que vai acontecendo, né? Da menina se aproximar mais do pai e do menino se aproximar mais da mãe. Essa troca acontece com mais Isso. facilidade. Na minha casa também, né? É um casal e, assim, acontece isso mesmo. Lá em casa também eu sempre muito mais apegada ao meu pai, o Rodolfo mais apegado à minha mãe. E, assim, eu sabia disso. E, assim, eu sabia que a gente se apega mais, né, ao sexo oposto, enfim, tem esse complexo de Édipo aí.
Só que eu ficava me perguntando assim, até que a Maitê prefira o pai, agora ela não reconhecer a mãe, gente, isso é sacanagem. Falei, gente, como assim? Entendeu? Então, era muito surreal. Por isso que começaram a pensar assim, cara, será que isso é hereditário? Será que isso vem lá do passado? Será que é porque você não queria a menina, sabe? E eu com o meu coração aberto para aceitar a menina. Falei, não, isso é para eu aprender, isso eu vou superar, né? E aí a Maitê menina vem meio que como se fosse assim, concretizando o que eu achava que era, sabe? Antes de ter. Não foi fácil superar. Não foi fácil superar tudo isso. Claro que com ajuda, né, dentro de casa, né, que a gente começou a fazer tipo uma terapia familiar, sem um guia psicológico, né? A gente começou a tentar reverter isso com as armas que a gente tinha, né, dentro de casa. E assim, e aí foi indo. Assim, graças a Deus que as coisas, que o cenário foi mudando e assim, a Maitê também mudou, porque a Maitê também tinha dificuldade de fala, então ela não se fazia muito entender, então ela assim, ela era muito estressada, né, porque como tinha dificuldade, e aí esse estresse dela, ela estressava todo mundo, e ainda tinha esse ponto dela comigo não ser, né, aquilo tudo. Então, assim, era um estresse, porque desgastava todo mundo, né? O pai, a mãe, ela também ficava, né, desgastada, estressada. Era uma criança, mas tinha os estresses dela. Chorava muito. Ela mudou muito, né? Ela mudou bastante, assim. E eu acredito que estar em casa hoje facilitou muito outro desenvolvimento dela, outra parte do desenvolvimento dela, né? Então, a gente pode dizer que esse momento de quarentena, né, que a gente foi obrigado a se recolher, né, a gente não tem opção, a gente, pela nossa saúde, pela saúde dos outros, a gente se recolhe em casa, aqueles que podem, claro, né, e tá ali perto da família. Para muitos é uma bênção, para outros nem tanto, né? Como é que foi esse período de quarentena para você? Porque assim, já vi então um relacionamento melhorando. Claro que ainda precisava algumas coisas para chegar no nível que talvez você quisesse, mas e agora vocês tinham a chance? Aquela Priscila que saía bem cedo para trabalhar e voltava muito tarde, que às vezes chegava, mas ele estava dormindo, né? Agora isso não acontecia mais. E aí eu fico imaginando que ou melhorou ou piorou. Como é que aconteceu? O que a pandemia te trouxe enquanto mãe? Eu li uma frase que eu guardo ela para mim, sabe? Nesse momento, né, que a gente está aí vivendo, que foi até muito, muito intenso inicialmente, porque era tudo muito novo para todo mundo, a frase é assim: está todo mundo na mesma tempestade, mas cada um no seu barco. E assim, essa frase para mim eu vou guardar para a vida, porque esse momento que a gente está vivendo é histórico, né? E o meu barco navegou para a felicidade. Porque ver a Maitê acordar, poder estar presente e ver... A Maitê estava mimada, né? Porque, óbvio, 12 horas numa creche, as tias não têm, né? O Pulse tem até receio de se impor para uma criança. Elas não vão fazer o que a gente mãe faz. Então, assim, Maitê estava sendo criada muito fora, né, da nossa casa. Então, Maitê estava assim, enjoadinha, aquelas coisas quando criança não está tendo os limites necessários. E aí veio a pandemia, ficamos todo mundo confinadinhos em casa, que delícia. Essa parte foi muito boa, porque eu acho que a Maitê teve mais oportunidade de me conhecer, eu tive mais oportunidade de conhecer a Maitê, eu tive oportunidade de ensinar, de ter pulso,
de dar limite. E ver a Maitê acordar, até eu fui meio que amolecendo, sabe? Eu fui me permitindo levar por aquela sensação que começou a ser criada em casa, de lar, né? De um lar harmonioso, como sempre foi o meu. E ter oportunidade de tempo, porque eu já não precisava mais acordar às 5 horas da manhã, não precisava mais chegar às 6 e pouca da tarde, e também menos cansada, né? Óbvio, porque o cansaço físico e mental de ir e vir complica você ainda ser mais dedicada ainda em casa. E eu reconheço que eu tive minhas falhas também, né? E aí, estar em casa, eu conseguia colocar isso tudo numa balança, né? Dos meus erros, do que eu poderia melhorar. E a gente junta foi começando a construir a relação de mãe e filha que eu comecei assim, que eu sabia que existia, que eu via em algumas relações terem, e na minha casa não estava rolando, né? E aí a gente começou a criar esse vínculo todos os dias. E todos os dias do desespero de todo mundo da pandemia, e eu ficava, meu Deus, será que é egoísmo meu pensar? Ai, que isso, tudo que está acontecendo é por causa de mim. Não, claro que não, né? Graças a Deus, porque eu não quero carregar essa culpa. Mas ficar em casa mudou as minhas decisões. Eu mudei de decisões. Eu passei a tomar outras decisões. Filho precisa de mãe, foi a conclusão que eu tirei. Mãe, que eu digo, a pessoa que cria com limite, né? Pode ser um pai, uma avó, enfim. E eu comecei a ver ali, né, que faltava isso da gente, né? Estar junto. O mundo parou e eu tive que estar com ela e ela estar comigo. E para mim, na verdade, esse confinamento foi, assim, maravilhoso. Talvez eu tenha encontrado a cura estando dentro da minha casa. Sem poder sair, para mim foi a melhor coisa, porque eu gosto também de sair pra caramba, né? Sou baladeira. Então, os fins de semana que eu não podia sair, eu estava obrigada a estar ali, e que obrigação gostosa, né? De poder estar dentro do meu lar, podendo somar, contribuir, construir. E, assim, eu não quero mais sair de casa, assim, mais. Porque a gente começou uma relação da que eu sonhei. Maitê, hoje em dia, me admira. É mini Priscila, né? Todo mundo diz que é minha cópia. Então, assim, Maitê, com 4 anos, ela já poderia, assim... Ela tem muita opinião própria, mas ela é muito flexível. Então, assim, quando eu dou uma sugestão, ela não se opõe, ela ouve, sabe? E eu vejo que ela, assim, acata meio que o que eu falo, o que eu sugiro. Às vezes eu falo pra ela, filha, vermelho com rosa não tá harmonioso isso não tá legal. E aí ela poderia, né, como antigamente, meter a bronca de dizer assim, não, mas eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Mas não, eu percebo que há um sentimento de admiração hoje dela por mim. Eu tenho muito mais paciência realmente do que eu tinha, porque o meu dia a dia, a minha rotina, me exige um pouco menos. E eu também consigo proporcionar isso. E assim, o que era bom, que o meu relacionamento, né, em questão de matrimônio, de casal, sempre foi bom, ficou melhor, né? E aí eu até falo que a gente passou pela prova aprovado, porque quanto mais junto em casa, mais a gente gosta de estar, né? E cada dia, assim, eu aprendo com ela e ela aprende comigo, né? E a gente vai percebendo essa crescente, né? E aí eu vou fazendo as vontades dela dentro do limite, que eu acho que deve ter.
E a gente foi assim, né? Crescendo juntos aí nesse período aí, juntinhos dentro de casa. E eu tô particularmente gostando muito disso. Porque é o que eu falei, cara. Eu acho que a gente encontrou a cura no nosso lar, né? De estar ali junto, de eu poder proporcionar a Maitê coisas que eu também não fazia. Eu era até alertada, sabe? Eu tive amigas, tipo assim, a Carla Simone, a Ana Letícia, sempre falava para mim, né? Assim, me orientavam. Mas às vezes nem sempre dava para fazer, né? Por causa do tempo, dos dias, enfim. E aí é isso. Eu acho que se for para dar um testemunho positivo da pandemia, eu acho que o meu é bem bacana, porque o saldo foi bem positivo. Que bom. A gente partilha de muitas opiniões parecidas, né? Até porque eu já te conheço já há alguns anos, eu posso dizer isso. E uma das coisas que a gente não acredita é no acaso. A gente acha que o acaso não existe. De alguma maneira, tudo faz parte de um plano que talvez na hora que a gente está passando por ele é difícil de entender o que a gente está passando, né? Mas que a gente precisa de um tempo, né? De um distanciamento disso para as coisas começarem a ficar claras. Pode ser que outras nem fiquem e a vida vai seguir assim mesmo, né? Você acha que, pensando assim, todo esse cenário que você viveu com a Maitê foi necessário para. É claro que a gente podia aprender de outras formas, eu sempre acho isso, a gente pode aprender de lados mais velhos, mas eu não sei porque é desse jeito, tá? Eu não tenho essa resposta. Mas foi necessário, de repente, para fazer você retomar alguns processos com a sua mãe, cicatrizar algumas coisas que em você precisavam ser cicatrizadas, devolver você para o prumo, sabe? Trazer você para o lugar que você merece estar. Lembra do que eu falei no começo? Devolver para a sua vida o seu protagonismo, que é claro que a Maitê é fundamental na sua vida, mas a sua vida não tem que girar em torno dela. Na verdade, você tem que girar em torno de você, porque você tem que estar bem para poder ser bem para a Maitê, né? Aquele princípio da aviação, quando tiver turbulência, primeiro bota a máscara em você para depois ajudar o outro, né? Para você estar bem. Você acha que é uma espécie de, eu vou chamar de conspiração divina para te colocar no seu devido lugar? Com certeza. Até porque, eu até comentei isso aqui antes, que eu acho que assim, né, tudo tem um propósito, como você falou, tudo é providencial. E eu acho que Deus, por amor, né, amor a mim, porque se eu for melhor para as pessoas aqui, que ótimo, entendeu? Estou alcançando um objetivo excelente. E eu realmente consegui alcançar muitas coisas, sim, que a minha mãe passou. Eu resolvi algumas coisas dentro de mim. Eu acho que me preparou lá para frente, né? E eu hoje vivo para mim. Eu vivo para mim, para minha família, para Maitê. Mas eu penso muito em mim. E eu penso que eu tenho sim que estar feliz, realizada. Eu vou fazer as minhas coisas, a Maitê vai fazer a dela, mas eu não vou deixar de fazer as minhas, né? E isso serviu muito para mim mesmo. E eu acredito sim que foi providência de Deus. Eu me sinto muito amada por Deus, né? Muito cuidada. Então, no momento, a gente entra num certo desespero que você fica, né? Como você falou. Meu Deus do céu, que prova é essa? Será que essa prova não vai acabar? Porque 8 meses de prova, daqui a pouco a criança cresce e eu não aproveitei a criança. E aí a gente, né, se pergunta assim, mas eu não sou de questionar Deus em nada. Eu acho que ele é soberano absoluto. O que ele faz está certo. E aí eu acredito sim que ela assim me mudou, né, me fez uma pessoa melhor, né? Ela nem sabe disso, né? Porque ela é tão pequena, mas essa live vai ficar gravada, né? Depois ela vai ver. Vai ficar para a eternidade. Então, e eu creio sim que através dela foi instrumento de bênção na minha vida. E eu, graças a Deus, sou uma pessoa que autoanaliso, não me acho perfeita, longe disso. Então, assim, sei que tive as minhas falhas,
E eu acho que me ajudou até a ser uma pessoa melhor, ter um olhar diferenciado para as outras mães, para as famílias. Eu acho sim que eu posso hoje ser canal de bênção para famílias, né? Levando o meu testemunho, o que eu passei e levando o que eu aprendi disso, né? Que é o mais importante, a lição que a gente leva das coisas. Eu procuro ser melhor todos os dias. E eu peço a Deus isso, né? Que me ajude a ser melhor. E a Maitê, sem dúvida, a maternidade faz da gente realmente ser melhor. Hoje, eu digo até que o amor é tanto que parece até uma dor física, né? Porque eu ouvia isso também e falava, gente, que amor é esse, né? E hoje, assim, eu digo que chega, parece até que dói de tanto que a gente ama, de tanto que a gente quer proteger, né? Mas por tudo que eu passei, eu quero proteger, mas ao mesmo tempo eu sei que a Maitê vai caminhar, vai voar, e ela vai ter a vida dela. E eu me sinto mais preparada hoje para isso, sabe? Até em lidar com as pessoas, eu também percebo que eu também mudei, sabe? Então, assim, eu acho que tem muito mais para falar de positivo, né? Sem dúvida, do que negativo. A gente recebeu uma pergunta aqui do Renato, e aí eu vou transmitir para você. Claro que a minha opinião a respeito dessas perguntas sempre são assim. Eu acho que a gente foi o melhor que a gente poderia ter sido, é fato. Olhar para trás e analisar o passado com a cabeça que a gente tem hoje e tentar é quase loucura. É julgar a gente por uma condição que a gente podia fazer na época, né? Mas, e já vamos servir de conselho, porque a gente já está caminhando para a reta final, passou voando essa hora. Mas se você fosse mudar alguma coisa nas suas atitudes, né? Na Priscila mãe, na Priscila, em tudo isso que você viveu, o que talvez hoje você faria diferente, caso o cenário se desenhasse de novo? O que você faria diferente, Priscila? Boa, hein? Eu estava muito dividida com muitas questões, né? E eu até hoje eu falo isso, que a prioridade é a minha família. E talvez por eu querer abraçar muita coisa, alguma coisa você fica devendo, né? E aí eu queria cuidar do meu pai, queria cuidar do meu irmão, queria cuidar do trabalho, queria cuidar dos amigos, que eu não deixo perder de vista. Eu queria cuidar de muita coisa. Eu não queria dizer não para ninguém. Junto com uma nova rotina, que era ser mãe. Então, acredito que tudo isso também ajudou a eu ter menos tempo. E talvez hoje eu veja que a gente tem que ter prioridade. E como eu tinha muitas, a gente às vezes acaba não priorizando o que é o mais importante. E aí eu acredito sim que eu poderia ter tido mais assim na minha cabeça e no meu dia a dia a prioridade ser primazia mesmo, sabe? Deixar as outras coisas de lado. E quem me conhece sabe que as coisas quando fogem do meu controle, assim, eu fico desnorteada. E você imagina você querer abraçar o mundo inteiro, sair do controle uma coisa, né? Uhum. Então, assim, eu acho que seria isso, tá? A questão de praticar a prioridade nas nossas vidas, né? Depois da Maitê, assim, muita coisa aconteceu. Eu fiquei, assim, uma pessoa mais corajosa, mais ousada. Eu criei vínculos e laços com grupos de pessoas que, por causa da Maitê, porque ela é a popular, né? Igual a mãe.
que eu sei que eu vou carregar para a vida. E para mim isso é um presente. É um presente. O que a gente leva da vida? Sabe? Não é bem material. São os amigos, são quem nos ama, são as pessoas que nós amamos. E eu só quero somar essas pessoas, entendeu? E a Maitê trouxe muito isso. Ela uniu, entendeu? Eu escolhi os padrinhos dela para não perder eles de vista. Por quê? Porque eu quero para mim, eu quero que fique na minha família, eu quero construir isso junto com eles. Os amiguinhos que estão entrando na escola com ela agora junto, né? Que são laços para a vida, né? São laços que você vai criando um vínculo, que é isso que a gente leva. É doar amor, essa troca, entendeu? E a gente troca as experiências. E assim, eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza, né? Que só me serviu para o bem. Como Deus tudo que faz é perfeito, né? Com certeza. Foi tudo lindo, né? E está sendo tudo lindo e vai ser mais lindo ainda, né? À medida que você vai se permitindo algumas coisas. Se permitindo errar, gente, sabe? A gente vai errar, a gente não é perfeito. Você não vai acertar sempre com a Maitê, você não vai acertar sempre com o Marcelo, porque não vão acertar sempre com você também. E a vida é assim, a gente vai seguir adiante, sabe? A gente precisa. Eu acho que quando na minha cabeça eu pensei essa live, pensei em você, é exatamente isso. É essa alegria que a maternidade traz, é essa realização que essa maternidade traz, é esse sentimento de que eu sou responsável por alguém, mas ao mesmo tempo não é um processo para ser romantizado, não é um processo para ser pintado como se ele fosse perfeito, porque ele não é. Ele não é. Ele é difícil para todo mundo. Muitas mães comentaram aqui enquanto você ia falando das dificuldades dela, mães que não tiveram leite também para amamentar, mães que têm um cenário com 2 ou mais filhos e que vai ficando cada vez mais difícil, sabe? Então, pessoal, não romantizem a maternidade, porque isso coloca nas costas das mães um papel que elas não dão conta, que elas não conseguem assumir. E aí vão se frustrar, vão se sentir incompetentes. Eu fico imaginando, Priscila, e a gente está caminhando muito para o final, quando você viveu isso tudo, você olhava para o cenário que estava em volta, de repente, e dizia assim, caramba, que péssima mãe eu sou. Quando, na verdade, o processo não é esse, sabe? Você é uma mãe maravilhosa, eu posso dizer isso porque eu percebo, porque eu vejo, porque eu acompanho. Você é uma mãe maravilhosa. Maitê só tem a aprender com você. Você só tem a aprender com a Maitê. Maitê, plano de Deus, Maitê ter vindo para você, porque não podia ser diferente, porque as duas vão se completar, ou melhor, vão se complementar, porque completa a gente já é, então vocês vão se complementando à medida que forem crescendo, e essa relação só vai se fortalecendo. Em nome do projeto, eu já quero te agradecer, e obrigado por compartilhar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua história. Quando a gente abre o coração da gente e compartilha aquilo que a gente acredita, sem romance, sem medo de ser julgada, sem medo de nada disso, a gente cresce e a gente ajuda os outros a crescerem. Então, muito obrigado pela tua história, por compartilhar essas pérolas que você compartilhou com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Assim, inicialmente eu fiquei meio receosa, né? Que eu nunca tinha participado, mas assim, eu creio que tudo que vem como oportunidade é para alcançar vidas. E eu acho, sim, que a gente tem que ser transparente e contar como é o que é, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer e espero ter somado aí as outras mães e alcançado outras vidas também com o meu relato. Com certeza alcançou, e os comentários aqui não param de subir, que são maravilhosos, viu? A Suelen colocou uma frase que eu quero repetir, achei bonita e quero terminar com ela. Ela disse assim, só sabe o peso da água quem carrega o balde. Então, se a gente tiver a capacidade de... Não é? Se a gente tiver a capacidade de julgar menos e amar mais, a gente com certeza vai construir um mundo melhor. É disso que a gente precisa nesse momento. Essa pandemia tem que ter ensinado a gente, julga menos, ama mais, porque o amanhã pode não existir, como não existiu para tanta gente que perdeu a vida por causa dessa doença, sabe? E quanto a gente voltou dessa doença muito melhor. Então, obrigado a vocês que ficaram com a gente aí, que acompanharam essa nossa
essa nossa troca aqui, porque é uma troca, e eu aprendi muito nessa noite, e espero que vocês também tenham aprendido. Priscila, um beijo no Marcelo, e um beijo na nossa querida Maitê, viu? Em nome do Projeto Sou Maior que o Câncer, muito obrigado, e deixar claro que essa live depois vai ficar disponível, tanto no Instagram, quanto no YouTube, e vai virar podcast muito em breve, tá? Então, ó, depois eu quero assistir tudo de camarote. Tudo de novo. Então, se cuida de quem você ama e até a próxima, pessoal. Tchau, gente.